JBS Conversas com Arte, aqui na vossa FAD TV, tem hoje o anjo da guarda dos artistas, a doutora Clara Capucho. Doutora Clara, muito obrigado por tudo o que faz por nós, artistas, que é mais do que uma profissão, é uma devoção. A doutora dedica a sua vida inteiramente a nós, à nossa classe que é tão desprotegida, a classe artística. Como otorrinolaringologista, sempre foi esse o seu sonho, desde criança? Olá, obrigado pelo convite. Sim, eu desde criança, que quando era muito pequenina, dizia que queria ser médica. Pronto, e aquelas coisas de ser médica na província é assim muito complicado, porque eram outros tempos, e não parecendo que sou velha, já só um bocadinho, tenho uma certa idade. E, portanto, o que acontecia é que ser médica era assim um sonho quase impensável. Estávamos distante da cidade, era província, eu sou de Reguengos de Monsaraz, portanto, distrito de Évora, e era difícil as pessoas virem estudar a Lisboa sem cá estarem e sem terem na família pessoas médicas que pudessem também aconselhar. Mas pronto, esse foi o meu sonho. Tive a possibilidade de falar com um médico, que era o meu médico de família, Dr. Pires Gonçalves, que era muito respeitado e que toda a gente tinha muito temor dele, porque era um médico, toda a gente tinha medo de ir ao médico. Mas eu, com 12 anos, abordei-o e disse-lhe que queria ser médica e queria treinar, queria ir para o centro de saúde, ver como era. E o médico achou piada, uma criança a dizer isto não tem muita lógica, mas um ano depois mandou-me chamar e disse: então pronto, vais para o Hospital da Misericórdia, eu assino um papel para me responsabilizar por o que tu lá fizeres e tu vais ver realmente se queres ou não ser médica. Pronto. Isto com 13 anos? Com 13 anos. Entretanto, eu cheguei ao Hospital da Misericórdia, eram outros tempos, as enfermeiras eram tudo freiras, de quem eu gosto imenso. Na altura olharam-me um bocadinho de lado, mas depois começaram a gostar de mim e eu trabalhava aquilo que elas me pediam, nomeadamente fazia os trabalhos mais, desagradáveis, porque era aquilo que também, como uma criança, não tinha grande responsabilidade, como é evidente. Então lá dobrava compressas, punha pó nas luvas esterilizadas, porque as luvas não eram descartáveis, tinham que ser reutilizadas, e acabei por fazer um percurso que eu acho que é muito importante, que é, no fundo fiz um programa que agora até já existe em alguns países, pré-emprego, pré-profissão. Portanto, eu defini se gostava ou não de ser médica e percebi no terreno o que era ser médico ou enfermeiro, portanto, percebi o que era o problema de saúde. E foi assim que, com 14, 15 anos, aprendi a dar injeções, a medir a tensão arterial, vi os primeiros partos, comecei a suturar, com o apoio do Dr. Pires Gonçalves. Pronto, e a ele Mas eu continuava a escola? A estudar, claro. Isto fazia nos tempos livres, quando saía da escola, a terra é pequenina, dava para tudo. Fazia os fins de semana. Pronto, e eu, Dr. Pires Gonçalves, devo a minha convicção, a minha confirmação de querer ser médica e que podia ser médica, que estava no terreno apta para isso. Acho que isso é muito importante para os jovens de hoje que estudam, que têm grandes notas, que entram em medicina e depois, de facto, não se sentem bem. Não é por mal, é porque não têm a aptidão, não têm o cariz de contactar com a população e contactar com a população doente, que é muito mais complicado. E foi assim que fui para a medicina, para Coimbra, tirei o meu curso em medicina em Coimbra, com muita dificuldade. Na altura eu fui estudante trabalhadora, não havia esse estatuto, mas eu tive muitas dificuldades e tive que dar aulas no entroncamento e não perdi ano nenhum. E tirei o meu curso de medicina, já com 5 anos de aulas, em que dava aulas de saúde, socorrismo, as noções básicas, e estudei ao mesmo tempo. E acho que foi muito bom porque aprendi muitas coisas em termos de dicção, de passagem de conhecimentos, porque eu tinha que ser professora, e repare, dentro da sala de aula era das pessoas mais novas. Mas pronto, no fundo, as dificuldades da vida ensinaram-me que tinha que ser assim e não estou nada arrependida, nem me sinto diminuída perante os meus colegas que tinham outras possibilidades, porque nessa altura que eu estudava tinha que ter muitas possibilidades, principalmente deslocada de casa, da província, estava do Alentejo para Coimbra, era muita coisa, não é? Estadia, comida, tudo era muito. Pronto, entretanto, quando acabei medicina em Coimbra, pensei em regressar a Évora e voltei para a minha terra e aí fui clínica geral, os chamados médicos de família agora. Só que havia coisas que eu gostava, mas havia outras
eu achava que não tinha aquele movimento que estava habituada na cidade, sendo eu uma alentejana, não é? Então comecei, para além de clínica geral na minha terra, na minha zona, a prestar cuidados em Évora de cirurgia. Portanto, ajudava os colegas de cirurgia e era paga como tal, porque havia poucas colegas, e fazia muitas urgências. E aí descobri, dentro das ajudas de tarefeira de cirurgia que eu fazia, que era onde era preciso, nas várias especialidades, urologia, ortopedia, cirurgia geral, otorrino. Então aí eu descobri que gostava de otorrino. Pronto, do sonho de ser médica passei ao sonho de ser otorrino, sendo eu na altura clínica geral. Então lutei muito para ser otorrino e a primeira coisa que procurei foi ser otorrino. Como é que fazia? Estágio no Hospital de Évora, que não deu muito porque tinha pouca idoneidade. Idoneidade quer dizer que o serviço não tinha capacidade para me formar, porque eu podia ser especialista voluntária, portanto continuava como clínica geral, mas tinha que cumprir, tal como os outros, a parte do otorrino, sem fazer uma prova de aptidão para entrar em otorrino. Havia este sistema de antes em Portugal e eu entrei nesse sistema durante um ano. Só que no fim do primeiro ano eu tinha que me deslocar a Lisboa para completar o resto do otorrino no serviço central, que foi o Hospital Dona Estefânia e São José. Então eu fazia todos os dias quilómetros, né, muitos, sem autoestrada, vinha de Évora, de Reguengos, vinha a Estefânia e a São José e voltava. Portanto, todos os dias eu tinha que cumprir serviço em ambos os lados. Claro que ao fim de 3 meses, 4 meses eu já não aguentava, e não aguentava nem eu, nem o carro, nem as despesas, nem nada, e desisti. Fiquei com muito desgosto de não ser otorrino, mas pensei que a vida era assim e fiz outras coisas. Portanto, continuei a dar aulas no Sistema Nacional de Saúde, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. Portanto, na minha terra, dava aulas de saúde e dinamizava as pessoas para a área da saúde. Os meus alunos, hoje em dia, a maior parte são enfermeiros ou médicos, que é giro, alunos de 9º, 10º e 11º ano, agora são meus colegas. Isso é um mérito, acho eu. Para além disso, também entrei na hemodiálise, portanto fundei a unidade juntamente com outros colegas de hemodiálise em Évora, mas de facto eu andava um bocadinho descontente porque cá dentro estava o bichinho de otorrino, que era aquilo que eu realmente queria. Então houve uma colega, a que eu devo muito ser otorrino, a Maria José Silvestre, que na altura ela queria pneumo e que me inscreveu para fazer o exame, que era preciso um exame para entrar depois para a função pública, para a carreira de otorrino. Não me disse nada e disse, olha, tal dia vamos fazer o exame. Eu disse, não, eu não estou nem preparada, porque sabe que é o exame de prova de entrada na especialidade, é um exame de grande seleção, claro. E é muito difícil os médicos entrarem para a especialidade. Pronto, e ela acabou por dizer que eu não lhe podia fazer isso e foi assim que eu fui fazer o exame da especialidade, infelizmente ou felizmente sem grande preparação, porque eu trabalhava todos os dias e nem sequer estava a contar com isso, já tinha posto este sonho de otorrino um bocadinho de lado e bem me custou. E na altura eu tive muito boa nota e escolhi logo Lisboa, foi o primeiro serviço e a primeira escolha, eu fui a primeira nota a escolher aqui este serviço de otorrino. Aqui no Egas. Aqui no Egas, e vim para o Egas, exatamente. Então vim para a interna de otorrino, do Egas Muniz, e cá estou. Pronto. E a doutora, já nessa altura, como otorrinolaringologista, tinha a vocação para a classe artística? Para os cantores? Não, eu na altura... Ou isso surge depois? Isso surge no primeiro ano. Quando eu entro aqui no primeiro ano, era o professor Penha, que era o meu diretor, o professor Penha disse-me, então, Clara, porque é que veio para este serviço? Porque o serviço era bom, mas havia outros serviços, havia o Hospital de Santa Maria, havia o Polido, havia mais serviços. Eu disse, olha, eu não sabia, como eu nunca estive em Lisboa, venho de Coimbra, foi que eu escolhi, por acaso vim aqui ter. O meu diretor não achou muita piada a isso, mas depois acabou por me achar piada e ser muito meu amigo, porque eu fui tão sincera que era mesmo isso. Entretanto, no primeiro ano, cheguei aqui e comecei a ler alguns artigos, porque na altura nós não tínhamos nem internet, nem televisão, não conseguíamos comunicar muito com as coisas que se passavam na América e nos outros sítios, nomeadamente com os problemas de saúde dos artistas. Então eu comecei a ler vários artigos sobre a voz e sobre os artistas e descobri um que me entusiasmou muito, que foi de um senhor, de um médico, de um gênio muito conceituado, que é o Kaufman.
na altura surge em Isto 1900 nos Estados Unidos. Estados Unidos. Surge em 1995 o primeiro Congresso Mundial de Voz, que é organizado pelo professor Paes Clemente no Porto, e eu, como interna, vou concorrer com um póster e com um trabalho de revisão sobre o que era o refluxo na voz, sobre o que eram os cuidados para os cantores e atores, e concorro a esse congresso e sou aceite. E apresento pela primeira vez em Portugal como é que o refluxo pode atingir a voz dos artistas e quais os cuidados que os artistas têm que ter com a voz. Pronto, e fiquei muito entusiasmada e a seguir resolvi escrever e pedir um estágio na América, no Kaufman, neste Centro de Estudos da Voz, é um Winston-Salem, para fazer um estágio, um fellowship, como a gente costuma dizer, um estágio presencial, com este médico. Entretanto, o médico responde-me lá por carta, não é? Que eu tinha que ir, mas tinha que pagar todos os dias uma diária, porque na América os estágios, os fellowships eram pagos. Claro que eu não tinha dinheiro, eu agora era interna de otorrino e, portanto, as possibilidades não eram muito. Nessa altura, o internato era feito em exclusividade, as pessoas não podiam ter um segundo emprego, portanto, não podiam ter o consultório fora, portanto, tinham que se restringir ao valor hospitalar. E eu acho muito bem, porque é a única maneira que o interno tem de se dedicar mesmo aos doentes. E eu acho que, na fase de internos de especialidade, eu acho que é uma mais-valia a dedicação só a um sítio e ao hospital. E, nessa altura, como não havia outras possibilidades, eu lá desisti do sonho, o meu terceiro sonho, digamos assim, de trabalhar com atores e cantores e perceber o que é que se passava com eles. Porque não tinha este fellowship, não tinha este estágio. A vida dá muita volta e no ano a seguir o mesmo colega escreve uma carta para o meu diretor, na altura o diretor era o professor Madeira, que faço-lhe uma homenagem, que gostei muito dele e foi ele que permitiu fundar a unidade de voz onde estamos agora. Quando lhe pedi, ele disse, claro, avance. E nessa altura estava o professor Madeira da Silva e eu recebo o papel do Dr. Kaufman a dizer que eu podia ir, que era o primeiro estágio que recebia sem pagar. Diária, podia ir. Então lá fui daqui para a Carolina do Norte, ao Centro de Distúrbios da Voz, onde o Kaufman trabalhava só com atores e cantores. Cantores gospel, muitos cantores famosos, entre eles muitos famosos, eu não vou divulgar o nome, mas mesmo muitos famosos todos nós conhecemos. E o que é verdade é que nós devemos sempre aquilo que somos a alguém. E eu devo tudo o que eu sou a toda a gente por onde passei e respeito muito essas pessoas. E em relação ao professor Kaufman, eu acho que ele para mim foi uma pedra importante na minha vida, porque mostrou-me a abordagem dos atores e dos cantores, mostrou muitas coisas que eram desconhecidas completamente em Portugal. Embora em Portugal houvesse algumas pessoas a trabalhar na área da voz, e professores conceituados, como o professor Mário Andrei e o professor Paes Clemente, eram as duas pessoas que neste momento trabalhavam aqui em voz nos artistas e que eu respeito, porque tiveram o caminho deles e a dignidade deles. Nós também não podemos dizer que nós sabemos mais, não, sabemos diferente. Estamos noutra área, fizemos diferentes, mas temos que respeitar. Recursos, exatamente, mas temos que respeitar porque eles também deram o seu contributo. Claro. E eu presto-lhe homenagem nesse aspecto, claro. Percebe? Entretanto, o meu caminho foi realmente sozinha, porque também escolhi o caminho mais a vertente americana. Pronto. Entretanto, vindo lá com as ideias todas americanas, com muito poucos materiais, com muito poucas possibilidades de fazer, e comecei, cada vez que vinha algum artista, pronto, eu já estava à vontade e já sabia mais ou menos o que é que havia de fazer na altura. E foi assim, a minha abordagem foi passo a passo, à medida que as pessoas vinham vindo à consulta, que eu pensei em fazer uma consulta de voz e uma unidade de voz. E quando apresentei isso ao professor Madeira, ele aceitou. E qual foi a ideia aqui da unidade de voz? Fazer, à semelhança dos americanos, fazer a avaliação da voz falada, com a terapeuta da fala e com os instrumentos todos que nós temos, questionários, etc. Fazer a avaliação da voz cantada, com um professor de canto que me diz que a pessoa, neste momento, o registro vocal é mais, está a mudar ou não está a mudar, portanto dá-me o registro confortável da voz, e depois eu, enquanto médica, fazer o puzzle, fazer o encaixe destas duas vertentes,
perceber e discutir com o doente o que é que podemos fazer, se é uma abordagem comportamental, se é uma abordagem médica, se é uma abordagem cirúrgica, para recuperar o melhor do artista, do ator ou do cantor. E também, para além desta classe, eu trabalho muito com professores, com tudo que é voz profissional, os oradores, os vendedores ambulantes, os call centers. Portanto, acabo por ter todas essas pessoas comigo aqui na unidade de voz, porque é voz profissional. E pronto, e assim foi o meu caminho. E depois de 8 anos também de muita dificuldade, consegui fazer o doutoramento, em que a minha tese de doutoramento é a avaliação multidimensional da voz profissional. Portanto, eu consegui fazer um trabalho que ainda não existe, foi o meu inédito, em que cruzo a avaliação do ator ou do cantor objetiva, qualquer médico de otorrino faz, faço essa interpretação não só morfológica com as lesões, mas também com a funcionalidade, como é que ele utiliza os músculos para fazer a voz, e depois faço a avaliação da qualidade de vida. Qual é que é o impacto que esta voz tem para o ator ou para o cantor, enquanto voz ou falada ou cantada, através dos questionários de qualidade vocal. E consegui validar em Portugal o questionário de qualidade vocal para os cantores, o Singing Voice Handicap Index, que veio também, também origem americana, validei em Portugal, e é isso que eu aplico nas minhas consultas no meu dia-a-dia. E pronto, e é isso que eu faço todos os dias, basicamente. A sua parceria com a GDA também foi importante para descobrir muitos desses cantores e atores? A minha parceria foi muito importante porque muitos atores e cantores estavam perdidos. E que acabaram por ter uma referência que era eu. E é essa referência que eles têm. Mas é assim, para além da GDA, eu recebo qualquer ator ou cantor deste país, amador, profissional, não profissional, ou internacional. Eu recebo muitas pessoas de fora. Todos os concertos que vêm e que vêm atores ou cantores de outros países, eles vêm, e a administração deste hospital, a quem eu devo também muito, compreende e aceita e cobra o que o Estado normalmente deve cobrar a estes profissionais, para eu os poder receber, e recebo e presto-lhes os cuidados que são precisos. Eu acho que isto é uma mais-valia, porque esta unidade tem 13 anos, foi fundada por mim e ainda é única em Portugal. Quer dizer, em Portugal ainda não se conseguiu, que era uma coisa que eu queria muito, era desdobrar esta unidade, principalmente em algumas cidades mais importantes, Porto, Coimbra, porque não é que eu não gosto de receber pessoas, mas muitas vezes há situações que eu já não consigo deitar mão. Muitas vezes estou de férias e tenho que viver então os doentes. A criar polos. Quero criar, ainda não consegui, mas é esse o meu intuito. E esse é um dos meus empenhos, é criar polos à semelhança deste, com terapeutas da fala, com professores de canto, com a mesma abordagem multidimensional da voz profissional em atores e cantores. Para evitar algumas coisas, nomeadamente, e isso também foi uma das conclusões da minha tese, há lesões nos artistas, nos cantores e nos atores, que nós, enquanto médicos de otorrino, não podemos remover de imediato. Nós temos que perceber se aquela lesão é própria do timbre, e isso eu prevejo na tese, se aquela lesão não é própria do timbre. E quando é própria do timbre e está a dar uma dificuldade no ator ou no cantor, nós podemos torná-la, reduzi-la e voltar ao timbre sem problema de rouquidão no ator. Com o quê? Com algumas coisas comportamentais. E portanto, esta abordagem, que não é só objetiva, morfológica, cirúrgica, é uma abordagem muito importante, porque defende muito a voz da profissional do ator ou do cantor. E o comportamento do ator ou do cantor passa por deixar de fumar, por deixar de beber... Eu não posso proibir um ator e um cantor a fumar. Nem se pode proibir aqui ninguém. Não é nada. A única coisa que eu tenho é explicar como é que pode melhorar e como é que não pode melhorar. E é discutir sempre com os meus doentes o que é que vamos fazer. Portanto, o nosso plano é um plano em conjunto. Como é que vamos fazer? E ele diz-me, mas doutora, eu estou a fumar e eu não consigo deixar de fumar. Muito bem. Até conseguimos reduzir, até conseguimos mudar para o tipo de cigarro, que agora há aqueles de combustão. Até conseguimos, pronto, temos que tentar fazer algumas coisas. E é isso, pronto, no fundo eu sinto-me muito feliz porque acho que sou uma pessoa muito realizada nesta área, porque acabo por ter, não uma imposição, mas é um trabalho de equipa, comigo, com a terapeuta, com o professor de canto, com o próprio doente.
que isso é o mais importante de tudo. No dia 16 de abril deste ano, 2018, aconteceu uma homenagem à doutora Clara Capucho. Era o Dia Mundial da Voz e queriam fazer uma grande festa à voz, mas aconteceu a homenagem de toda a nossa classe artística, onde se viu o carinho que todos nós lhe dedicamos. No discurso da doutora Clara, aconteceu uma frase muito interessante, onde disse: vocês são a minha família. Exato. A doutora Clara dedica-se de tal maneira à nossa classe que consegue, por vezes, prejudicar a sua vida particular. A minha vida é um Eu sei bocado que isto. nunca Exato. prejudica, porque faz com Exato. muito gosto, mas é de uma dedicação e de uma vocação para a nossa classe que não, Sim, que não existe não pode muito. ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira. Eu não posso ter o horário do hospital das 8 às 5 e ir-me embora para casa, porque muitas vezes eu saio às 5, mas às 8 da noite já cá estou outra vez. Porque eu não posso ter uma consulta marcada sistematicamente para um ator ou um cantor, porque eu posso ter as consultas de controle, mas se há um desequilíbrio, há aquilo que a gente chama uma urgência, entre aspas. E se eu não estou e não presto os meus cuidados, vocês também não precisam de mim. Vocês precisam de mim na hora que precisam. Não é no dia tal, à hora tal. E eu acho que isso é o que esta unidade também faz. Também tem a possibilidade, a administração deste hospital, do SLO, a quem também presta esta homenagem, permite que eu também vos dê o apoio quando tenho que dar. Isso é uma mais-valia e é um exemplo. Porque há muito poucos sítios que percebam que eu volto ao hospital para voltar a ver um doente e para lhe prestar os cuidados se for preciso. Porque é verdade que as urgências aparecem aos sábados, aos domingos, quando estão a cantar. Eu estou sempre contactável por telefone. E depois, consoante o problema e a pessoa que já conheço, que já tenho na mão, já sei o que é que pode desequilibrar, assim eu digo: olha, é melhor irmos fazer isso, é melhor ir vê-lo, é melhor fazermos assim, e é assim que a gente trabalha. Isto é uma questão de trabalho. Claro que a minha família já está muito habituada, já sabe que eu chego, mas que posso partir daí 2 minutos. Mas pronto, isto é uma questão de treino, é uma questão de prática, é uma questão de ver a vida no outro ângulo. Eu vejo a minha vida no outro ângulo. E a minha vida, eu sinto-me muito realizada e sinto-me muito bem com a vida que tenho. E não é por isso que eu tenho de deixar algumas coisas para trás, naturalmente. Mas se calhar teria que as deixar na mesma. Eu acho que não posso dizer que foi pela profissão. Acontece na vida e a gente tem que aceitar o que a vida nos dá e tirar o melhor partido dela. E eu gosto muito de viver e gosto muito da vida e gosto muito de vos ver em palco, muito. Pronto, e quando vos vou ver em palco e já sei que tem algum problema, toda a gente se diverte, eu estou ali com o coração nas mãos, tal como vocês aflitos, onde é que aquilo vai rolar mal e o que é que vai acontecer. Mas pronto, isto também é, no fundo, criar esta amizade, esta família, não é? E confiar e ter o discernimento de não me pôr em bicos dos pés porque sou médica da UB. Não, eu sou uma pessoa normal que trabalha em equipa com vocês, ponto, na vossa profissão. Não sou mais que isso. Doutora, muito obrigado. Nada, muito obrigado pela entrevista que deu aqui à Obrigada. FAD TV. O programa JBS Conversas com Arte volta na próxima semana.